A minha forma de colocar correção. Ah, que bom então, Marisa. Eu vou tentar fazer assim. Valeu, Wesley. Valeu. Tomara que eu sobreviva ao coronavírus, cara. Tomar um chopp se tivesse na faculdade. É. Só comprei um vinho aqui e tem bolinho de piracuí. E um bolo. Flávia tá me inspirada hoje aqui. Bem, então vamos lá, gente. Chegou mais uma pessoa aí. Não sei quem é. Lembrando que a Constituição veda o anonimato. Bolinho é bom. É, piracuí. Fazia tempo que eu não comia piracuí. Até que eu encontrei aqui na feira. Obrigado, Marisa. Muito obrigado. Eu sou novinho, porém sou fumante. Posso morrer com coronavírus. Então, tudo tá em jogo esse ano. Nossa aula de hoje também ela não é pesada como foram as últimas. Ela é mais tranquila. Então, dá pra relaxar um pouquinho mais, né? Algo que vai puxar tanto da nossa atenção. Com a idade, 28, cara. Fiz 28 hoje. Tem essa cara de 20, mas é isso. Então vamos lá. O que a gente entende sobre soberania, já que nenhum autor quer abordar soberania, pouquíssimos se preocupam com a soberania, porém a gente vai ficar sabendo hoje que sem a soberania a gente sequer tem um Estado. O que José Afonso da Silva fala pra gente? Obviamente, como a Marisa falou, não tem lá no José Afonso um capítulo específico, mas ele trata dos princípios constitucionais e aí, num determinado momento, ele aponta sobre soberania, né? A soberania, ela é inerente ao Estado. O mesmo seria um fundamento do próprio conceito de Estado. O que o José Afonso quer dizer pra gente com isso? Que sem a soberania, a gente não tem sequer um Estado formado. E se o Estado não é soberano perante outros Estados, que forma que ele vai exercer o poder dentro do próprio Estado? A soberania, ela é então dualógica, assim, né? Ela lida tanto com a relação do Estado nacional, e aí entendendo o Brasil como o nosso exemplo prioritário, já que a gente estuda direito constitucional brasileiro, né? Então a gente teria o Estado brasileiro exercendo a sua soberania perante outros Estados nacionais e perante a sociedade. E aí a gente tem que lembrar também de que nós, enquanto povo, somos soberanos. E aí isso vai entrar lá na frente quando a gente for tratar do exercício dessa soberania, né? O José Cretela Júnior fala o que pra gente? Que além de ser um fundamento do Estado, ele é fundamento de qualquer forma de Estado, seja ele monárquico, republicano, federativo, unitário, pois ele se vincula à síntese de todos os poderes soberanos. Se a gente entende os poderes soberanos do Estado como o poder para legislar, para julgar e para executar a lei, esses são os poderes que são exercidos por meio da soberania, e sem a qual não seria possível o exercício desses poderes. E, obviamente, quando a gente fala de soberania, a gente remete à origem dessa palavra etimológica, que vem de soberano. Se é um soberano, e aí a gente volta lá para a Idade Média, de quando surgiam estados monárquicos, né? Voltados na figura do rei, esse soberano, ele era um estado monárquico e, obviamente, ele concentrava aqui, na maioria dos casos, em boa parte da história, os três poderes nele mesmo. E aí, com o tempo, a gente
amadurece, né, esse conceito de soberania e de quem é o soberano para um conceito mais democrático. E aí o Cretella conclui aqui para gente. A soberania é, então, uma força que nasce das circunstâncias históricas e nacionais em que se encontra comprometida a comunidade política em um momento de sua existência. Eis porque o soberano é colocado acima de todo estatuto constitucional e não é a este vinculado. A marca essencial da soberania é a posse do poder constituinte. Trocando em miúdos aqui, o que o Cretella quis falar pra gente? Que a soberania ela vem antes da formação do próprio ordenamento jurídico. A soberania ela está relacionada ao exercício desses poderes, sim, mas à formação e à consolidação do Estado. Por isso que ele não é vinculado a um estatuto constitucional. Se assim fosse, a gente perderia a nossa soberania quando a gente mudasse o regime constitucional. Ou seja, quando a gente passou da Constituição de 67, 69 para 88, a gente teria uma mudança ou a gente teria perdido a soberania que o Estado exercia durante a vigência daquela Constituição para uma nova soberania. Na verdade, o que ele fala é que a soberania é a posse do poder constituinte. Ou seja, quem é que detém o poder constituinte, que foi o que a gente estudou 2 aulas atrás, é esse soberano. E como a gente viu, a soberania ela veio mudando e amadurecendo com o tempo e deixou de ser de estar concentrada nas mãos de poucos ou de um para se diluir, pulverizar na nossa sociedade. E a gente sabe que hoje, com a nossa Constituição Cidadã e muitas outras no mesmo estilo, a gente tem uma Constituição voltada para o exercício da soberania popular. Então, nós somos os detentores da soberania, nós somos os detentores do poder constituinte e a gente deixa outras pessoas exercerem esse poder por nós em determinados momentos, conforme a Constituição assim o determina. Só vou ativar o áudio para a gente poder ouvir o Pondé. Eu não gosto do Pondé, definitivamente. Mas quando ele não tá xingando as pessoas, ele fala alguma coisa interessante. E essa é uma das vezes que ele tá sendo civilizado, ele não tá xingando ninguém. Então vamos lá. Eu não tô ouvindo nada, vocês estão ouvindo? Opa. Peraí. Tem som, né? Bora ver se volta. Torna soberania. Agora vai. Bom, soberania, tecnicamente, é aquilo que alguém ou algo tem que o torna justificadamente senhor num determinado grupo, numa determinada instituição. Essa soberania, durante muito tempo, foi compreendida como algo herdado sanguineamente, em muitos casos herdado sanguineamente, entendido como a vontade de Deus, né? Que a igreja usou isso num dado momento, a Roma também usou isso num dado momento, quer dizer, porque você pode colocar tudo na conta dos deuses, porque como eles não existem, eles não falam, então você diz o que quiser sobre o que eles pensam. Então a soberania teve um momento que foi uma soberania associada à hereditariedade, ou seja, porque você nasceu filho da rainha e é o mais velho, você manda. E aí há uma áurea de uma certa mística, como na Inglaterra, na Idade Média, se chegou a chamar de poder místico do rei, corpo místico do rei.
Depois a soberania migra para um Estado secular republicano, democracia associada à monarquia mitigada, como na Inglaterra e em outros estados europeus. A soberania migra para o entendimento de que a soberania emana do povo e das instituições que essa sociedade organiza para controlar o poder. Mas soberania, basicamente, significa aquilo que justifica alguém poder dizer que manda num determinado lugar, numa determinada sociedade ou instituição. Então, o Pondé, que dessa vez ele não estava xingando ninguém. Vocês ouviram bem aí? Deu para entender? Vocês conhecem o Pondé? Leiam os livros dele. Já leu algum livro dele? Ele é um cara bem controverso, assim. Acho que nem a direita nem a esquerda gostam dele. E ele se define como de direita, né? Estão me ouvindo? Não, né? Depois pesquisa. Ele é colunista, eu não lembro se na Folha, na Veja. Eu não me lembro onde que ele é colunista. Então, a ideia do Pondé é o basicão da soberania. Primeiro a gente tem a soberania sendo exercida por aqueles que sanguineamente herdaram esse direito, que por determinado momento também era evocado pelo divino, né? E aí a gente vai se democratizando e entra numa fase em que a soberania ela é do povo, mas o povo permite a criação de uma figura, que aí é o Estado, que por meio da sua estrutura, seja ela muito mais enxuta ou muito mais pesada como a nossa, de exercer essa soberania por meio dos seus poderes. Então, nosso tópico inicial aqui, a soberania enquanto fundamento de Estado. Ela ocorre, portanto, uma mudança no comportamento do Estado no exercício da soberania, à medida em que as relações sociais e políticas se modificam e demandam, por meio do direito, uma modulação do seu significado. Se o significado de soberano e de soberania, em determinado momento, ele era vinculado a essa figura monárquica, ela sofre uma mudança e aí juridicamente ela também muda, de modo que o quê? Enriquece-se o conceito de soberania por meio da reelaboração e ampliação da dogmática jurídica, ou seja, o direito repensa a soberania e o seu exercício e traz um novo significado. Então, o princípio da soberania na nossa Constituição atual, vigente. Gente, só somos 5 pessoas hoje. Não sei por que a galera tá assim. Não é pra sair de casa. É sextou em casa, né? Hashtag fica em casa. Espero que depois vejam a aula. Então, a soberania, enquanto princípio, está ou estava presente em todas as 8 constituições brasileiras. Aqui 8, estou contando com 69, tá? De forma implícita ou explícita. A Constituinte de 88 elegeu a segurança e a harmonia social como objetivos constitutivos da dimensão interna da soberania. O próprio preâmbulo da Constituição, ele já enuncia isso, coisa que vai ser efetivada no inciso 1º do parágrafo 1º e depois no artigo 4º da Constituição também. Aí que eu trouxe só um trechinho do preâmbulo, que é a igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundados na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Ou seja, é aqui que está implicitamente a nossa soberania. Ela é fundada na harmonia social e solução pacífica das controvérsias. E isso tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Ou seja, as nossas relações com os demais países, ela não é
de guerra. O Brasil, ele, pelo menos era, até recentemente, né, até a mudança do governo, era conhecido como um pacificador, né? Os capacetes azuis chegavam principalmente para pacificar, muito embora em alguns momentos a gente não tenha sido tão pacificador assim e o nosso exército tenha feito coisas ruins na história recente. Porém, a Constituição enuncia, e é que não tem caráter normativo, como a gente já viu, né? Que na ordem interna e internacional a solução dos conflitos vai ser de forma pacífica e voltada para a harmonia social. Então, toda a nossa estrutura de Estado, quando a gente pensa no Estado nacional, né, no Estado brasileiro, a gente pensa que ele deve vir obedecendo a esses fundamentos principais do nosso Estado. Então, por isso que é importante o preâmbulo, por enunciar e depois positivar nos artigos que a gente vai ler a seguir. Para além da introdução, então, do preâmbulo, o princípio também fica instituído como o primeiro fundamento nacional. A gente vê lá, ó, primeira partezinha logo depois do preâmbulo. Título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania. Aí vão ter outros aqui. Mas aí o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil, que aí é aqui onde a própria Constituição diz qual o nome do Estado, né, que é a República Federativa do Brasil, ela se constitui como um Estado democrático de direito e tem como fundamento a sua soberania. E aí a soberania deve ser entendida dessa forma como se enuncia no preâmbulo. A soberania, então, ela vai estar diluída em toda a Constituição. Por isso que a gente fala que ela não é um princípio unissubsistente. Ele é um princípio em que não existe uma única aplicação. A soberania só vai se aplicar no caso de guerra e se alguém anunciar guerra contra o Brasil e o Brasil vai ter que fazer determinada coisa. Não. A soberania, ela vai ter o caráter dúplice, né? Como a gente falou, e o preâmbulo ratifica isso. Ou seja, no âmbito interno, a gente vai garantir o exercício dessa soberania por meio do ordenamento jurídico e da própria Constituição e da estrutura do Estado, mas também vai nortear a confecção desse ordenamento jurídico e a nossa relação com outros atores. Tá dando para entender, gente? Então ela requer que a gente faça um esforço intelectual aí e interpretativo de integrá-lo a outros princípios. E aí é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula. A gente vai começar a ver os artigos e ver de que forma que aquele enunciado que está no preâmbulo e esse princípio e o fundamento máximo da nossa Constituição, enquanto república, é a soberania. Lá no artigo 4º que eu tinha falado para vocês. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, aí é que ele está tratando das relações externas, né? Pelos seguintes princípios: independência nacional. Aqui ele, obviamente, não fala a soberania de forma expressa, mas a independência funcional, essa possibilidade de o país ser soberano na confecção das suas leis, na instituição dos poderes e na regência, né, da sociedade, é o que garante a independência nacional. Então, por isso que, por exemplo, o Bolsonaro é muito criticado. Diego, professor, cheguei um pouco atrasado, perdi muita coisa? Não, Diego, mas se quiser, volta um pouquinho aí para pegar o início, cara. Talvez seja interessante, tem um videozinho, tem algumas definições. Então, por isso que o Bolsonaro é muito criticado, por exemplo, quando fecha a entrada de voos de vários outros países, porém permite a entrada de voos dos Estados Unidos. Que subserviência é essa a um determinado país? A gente não é independente? A gente não precisa desses caras. A gente não precisa de outro estado
para garantir que a gente vai conseguir tratar dessa crise que a gente está vendo aqui. E em outros momentos a gente também observa essa subserviência, né? Mas é isso, a gente é independente enquanto nação, enquanto Estado. E aí, só ratificando, o artigo 4º efetiva, então, o enunciado no preâmbulo, no que tange a nossa ordem internacional, fundada na harmonia e solução pacífica. O princípio da soberania da Constituição, então, ele é um princípio que é fundamental. Como o José Afonso falou, ele não precisaria nem sequer ser citado como o fundamento do Estado brasileiro, porque sem ele a gente nem Estado nacional teria. Então, ela é uma condição. Quando a gente fala aqui em princípios fundamentais, é que são princípios que sem eles a gente não garante nem a existência da República Federativa do Brasil. Então, para além da organização em forma federativa, a soberania ela é importante para garantir a execução do ordenamento jurídico e 2, a soberania perante as relações internacionais. Então, na Constituição de 88, a soberania do Estado Nacional está correlacionada a sublinhar a não sujeição do Brasil a qualquer outro poder estrangeiro, seja ele de Estado estrangeiro, seja ele de organização internacional. Soberania, portanto, está aqui no seu aspecto externo, não sujeição, independência. Aí as palavras do Manuel Gonçalves. Então, por isso que a gente vai ver mais para frente, em determinados pontos da Constituição, o texto é muito feliz em garantir, por exemplo, que pequenas empresas tenham um regime diferenciado. Igor, para que isso é importante? Porque a gente sabe que a gente, já em 88, a gente estava no início disso, né? Mas hoje em dia é muito mais avançado nesse processo de globalização e de chegada de multinacionais. Então, por que é importante fortalecer o mercado interno? Por que é importante garantir instituições fortes no país? Porque senão a gente começa a se sujeitar a outros estados que exercem um poder de capital, né, e político muito maiores que o nosso, como por exemplo os Estados Unidos, a Inglaterra, enfim. E aí é por isso também que países da mesma faixa de crescimento, vamos dizer assim, mas que são muito diferentes entre si, que estavam lá formados pelos BRICS, pelo BRICS, na verdade, né? Tentam se fortalecer, porque vem essa chegada de grandes multinacionais dentro do país, podendo alterar substancialmente a organização e a forma como é exercida a soberania, porque muitas das vezes essas empresas têm uma forma de organização própria e é difícil até para os países alcançarem a efetividade da sua jurisdição. E aí já trazendo o TGP para cá para nossa aula. Porque, veja no caso da Vale. Era uma empresa estatal, foi privatizada, tem muito capital estrangeiro. Eles exercem um poder tão forte que a gente até hoje não conseguiu prender os caras de Mariana, até prendeu algumas pessoas de Brumadinho, mas prendeu só peixe pequeno. Os reais responsáveis, quem tem poder de decisão, a gente não consegue alcançar. E esse é só um exemplo das outras variadas situações que podem acontecer em que a nossa independência ela pode ser afetada de diversas formas. E aí isso a Constituição ela tem que estar pronta e ela foi feliz nesses momentos em garantir o mínimo. Obviamente, se vierem novas situações, o legislador pode fazer novas alterações, como já houve em vários artigos aqui que a gente vai ler. Já houveram as alterações para garantir a efetividade da nossa soberania e aí
principalmente por meio da jurisdição, em que se é muito difícil alcançar determinadas instituições, pessoas, enfim. Então, que por isso que o Manuel Gonçalves fala é a não sujeição a qualquer poder estrangeiro, seja ele um Estado ou uma organização. E a organização que a gente pode pensar em instituições variadas aí. Inclusive a ONU, né? A gente sabe que a ONU tem um grande poder e que determinadas vezes usa esse poder da forma que não é adequada. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de Cuba. E tem todo o direito, cada um tem suas preferências. Se me mandarem pra Cuba, eu vou também, tá tranquilo. Só vou ficar triste que lá não tem internet. E aí é um limitador. Mas pensa o seguinte, no meio de crise de coronavírus, quem que envia ajuda humanitária por meio de médicos para outros países? É Cuba. E Cuba até hoje vive um embargo econômico que não foi derrubado porque os Estados Unidos tem assento no Conselho de Segurança da ONU. Então é o único país que ainda permanece bloqueando, que os outros já votaram favorável à derrubada do bloqueio econômico. Os Estados Unidos ainda permanecem nesse bloqueio, que já nem tem mais razão de ser, a gente já saiu de Guerra Fria e tudo mais. Mas enfim, para vocês verem como organizações internacionais podem afetar, inclusive, a soberania de estados que se mostram favoráveis a ajudar outros estados. E que muitas vezes têm razões puramente ideológicas e aí não tem nem razão de ser, ao meu ver. Vocês podem discordar, escrevam aí no chat que a gente conversa. E vocês estão bem calados hoje. Então, a soberania ela é um estado, é um fundamento do Estado e dialoga com a sua emancipação e do seu povo. Se a gente continua se sujeitando a organizações e a estados estrangeiros, a gente peca no exercício das funções e dos poderes do próprio Estado. E aí, obviamente, a soberania do Estado ela fica capenga. No parágrafo único do artigo 1º lá da Constituição, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E aí que a gente tem um misto, né, entre democracia representativa e democracia direta, que obviamente não é lá tão direto assim. Robson não tá aqui pra brigar com ele. É isso. Que exerce então por meio de representantes eleitos. Ou seja, a gente tem o poder, e aí que o poder a gente entende como uno, sem a divisão entre os 3 poderes que o Estado necessita ter, né? Porque o poder, ele é nosso, e aí de nós delegamos lá no início do artigo 1º, para a criação da República Federativa do Brasil. Boa noite, Ilma. Então, a soberania ela parte de nós, né? Ela não partiu, por exemplo, dos constituintes. Eles foram eleitos para fazerem a Constituição, mas os detentores do poder, as pessoas que são soberanas, não são eles. Não é um grupo determinado de pessoas. Ela é uma soberania da nação. Ela é nossa no exercício. Ela é nossa enquanto povo e enquanto povo brasileiro, ou seja, é uma soberania que ela é nacional, ela é da nação. Por isso que a gente fala que o poder do povo ele é soberano, mas ele será exercido por meio de representantes, corroborando com o que fala o artigo 14 da Constituição. Então, vocês podem ver, a gente foi do caput do 1º para o caput do 4º, inciso do 4º, inciso do 1º, foi para o parágrafo único do artigo 1º, vai lá para o artigo 14 da Constituição, depois a gente segue descendo na Constituição. Ou seja, a soberania ela não está só no exercício de uma determinada função do Estado. Ela está pulverizada por toda a Constituição, assim como por todo o exercício do Estado.
No artigo 14, então, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, o voto universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos da lei. E aí, aí delimita vários, desculpa, incisos, parágrafos. Então, a gente não tem o exercício dessa democracia direta como o Rousseau achava que era o ideal. A gente tem uma democracia que ela é representativa. Em alguns momentos consultam a gente. Se a gente fizer muito barulho, a gente consegue ser ouvido, né? Mas é isso, a gente precisa se esforçar para ser ouvido também, né? A gente não é ouvido facilmente, assim. Nem as próprias votações. Vocês já participaram daquelas votações que tem no site do Senado, da Câmara e tudo mais? Não sei se dá em alguma coisa, não sei se algum político se toca do que tá acontecendo ali. Às vezes a galera se mata votando sim e não, e assim, pouco importa, entendeu? É só uma fase, é só um procedimento do rito interno da casa. Mas não sei se o legislador se importa realmente com a opinião das pessoas que votaram ali. Ele vai se importar com o eleitorado dele. É o que acontece na regra. Então, o artigo 14 ele deve ser entendido como o estabelecimento de princípios básicos dos direitos políticos. E os nossos direitos políticos, eles são a base, principalmente aí no Serra Dourada. Como assim? Então, os direitos políticos são a base do exercício dessa nossa soberania popular, entendendo que a gente delegou, a gente criou um Estado e ele vai exercer as funções de Estado, né? E exercer também a soberania. Mas aí a gente altera a forma como vai ser exercida essa soberania por meio do sufrágio universal, que são os nossos direitos políticos. Marisa, ninguém se importa conosco, primeiro período. Não diga isso. Eu me importo ali. Sei que a professora Márcia também, Bianca, Emílio, a galera se importando com vocês. Por isso que a gente está trabalhando o dobro do que trabalhava antes. Então, os direitos políticos eles são necessários para nossa atuação perante o Estado. A gente delegou essas funções, mas a gente de alguma forma controla. E aí, se a gente está muito satisfeito, a gente demonstra isso, inclusive por meio da não votação, né? Quando a gente votou em branco, teve muita gente que votou em branco ano retrasado, né? 2018. Branco e nulo, acho que foi um recorde. Eu acho que deu a mesma quantidade do que os votos do Bolsonaro. Ou seja, é muita gente insatisfeita com qualquer coisa que tivesse posta, entendeu? E de que forma que a gente vai mudar? Votando em branco e votando nulo, obviamente não é. E se a gente também não concorda com nenhum dos dois, também não é escolhendo qualquer um dos dois. Mas não sei se é uma revolução também. Mas alguma saída a gente tem que achar. A gente tá meio anestesiado nesse período de agora. Sim, segundo período. Mas é isso. 2013 a galera ficava lá aqueles vídeos, imagens, o gigante acordou e não sei o que. Mas é meio isso mesmo, assim. A gente precisa botar nossa cara na rua depois de passar esse período de crise de coronavírus, né? A gente pode ir pra rua pedir alguma coisa que a gente queira. Falta pessoas corajosas pra entrar na política. Corajosos eu acho que tem bastante lá, que os caras são bem cara de pau. Eu não teria aquela coragem toda que eles têm, não. É isso. Então, os direitos políticos são prerrogativas que permitem ao cidadão participar da formação e comando do governo. Então, são as nossas ferramentas de controle do exercício da soberania. Então, a gente vota para determinar de que forma o executivo e o legislativo vão alterando a estrutura de Estado para achar a forma ideal com a qual a gente concorda, Então são as nossas ferramentas da mudança do governo, do exercício também da nossa soberania popular, tá?
E aí essa interferência vai se dar por meio do voto. Até lá o artigo 14, com todo o seu conteúdo. Eu acho que eu até cortei. Não vai até o final não. Então, soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, voto direto secreto, com valor igual para todos. Mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos, facultativos para analfabetos. E a gente vai criando as regras aqui de quem deve ou não votar e facultando também em alguns casos. E aí aqui no parágrafo 2º a gente tem, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, os estrangeiros não vão poder ir lá no cartório eleitoral, tirar o título de eleitor para votar na eleição desse ano, né, 2020. Porque a gente estaria, de alguma forma, abrindo margem para pessoas que não são do nosso país, que não fazem parte da nossa nação por não serem brasileiros, né? Brasileiros natos, para influenciar no exercício da soberania. Então, se essa interferência ela começar a ser feita por, sei lá, um monte de argentino votando lá no Rio Grande do Sul, eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. A soberania do próprio Estado vai ficar ameaçada, né? Então, por isso que a gente não permite que esses caras votem. Condições de elegibilidade. Nacionalidade brasileira. Então, vocês podem ver que aqui em nenhum momento o artigo 14 fala em soberania. Mas quando ele fala em eleitores estrangeiros, quando ele fala em nacionalidade brasileira, no pleno exercício dos direitos políticos, a gente está falando de exercício da própria soberania e de defesa dessa soberania. E a defesa da soberania do Estado e o exercício da soberania popular. Na verdade, nós sabemos que o que é errado está tão grande, parece que qualquer um vai entrar para fazer a diferença, será tipo pego por um tsunami de corrupção. Não sei se a gente... Assim, existe essa questão, obviamente, mas não dá também para pensar que todo mundo 100% é corrupto. Eu tenho alguma esperança ainda. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado, mas eu tenho. Não é possível que a gente vá ficar sofrendo o resto da vida, né? Se alistem, se candidatem, gente. E façam a diferença. Então, para ser eleito, e esse aqui vocês vão estudar lá em eleitoral na frente, e em constitucional também, a nacionalidade brasileira, tá? Lá no artigo 5º, no inciso 38, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, e aí a lei processual penal, sendo assegurados a plenitude de defesa, e aí do réu, né? O sigilo das votações para o júri e a soberania dos vereditos. Ou seja, a soberania dos vereditos, esses vereditos que são do júri, eles devem ser soberanos, como uma forma, e aí aqui é uma opção do legislador, mas que a gente herdou isso da Constituição, da Constituição Francesa, da Revolução Francesa, de garantir essa soberania dos vereditos populares. Então a gente fez essa opção de tirar das mãos do juiz, do julgador, portanto, a competência para julgamento desses crimes dolosos contra a vida, ou seja, nos homicídios, a gente leva a júri popular. E aí o juiz, obviamente, ele vai ser o presidente da sessão e vai prezar por esses direitos, basicamente, mas obviamente a lei penal depois vai trazer outros. Mas... E aí, aqui a gente lembra do que a gente está estudando lá em TGP, né? Da plenitude da defesa é o quê? É o contraditório e a ampla defesa. Ilma, temos que ter esperança, somos brasileiros, jamais desistir. É isso. Não adianta também ser brasileiro só na época da Copa do Mundo.
A galera fica gritando lá, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e depois tá rasgando a bandeira. Mas enfim. Então a gente garante a soberania dos vereditos, enquanto manifestação popular da vontade popular, né? Então é a soberania dos vereditos do júri popular como respeito a essa opinião. Vai ser uma opinião, né? Não sei se vocês já participaram de algum júri, já assistiram algum júri, mesmo que pela internet. O promotor ele fica levando, todas as provas estão nos autos, só que no momento do júri, tanto a defesa como o MP precisam fazer um show, né? Eles representam ali, eles ficam atuando de verdade. Só em Suits. Tem júri em Suits, Diego? Eu nem me lembro. Eles não fazem penal, eles só fazem corporativo lá. Eu lembro de uma mulher que fez penal, que ela tinha... Eu nem me lembro, foi um dano ambiental, coisa do tipo. Nem me lembro direito. Mas enfim. E lá eles prezam muito mais pela oralidade, né? Do que aqui. Justamente por essa herança no common law. Então, a gente garante a soberania dos vereditos enquanto soberania popular. No artigo 17, a gente vê lá de novo. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observado os seguintes preceitos. Caráter nacional, ou seja, se a gente tiver um partido dos gaúchos argentinos no Brasil, será se tem cunho nacional, caráter nacional esse partido? Eu acho que não. Então, nem passar pelo filtro do cartório da Justiça Eleitoral eles passariam, porque a própria Constituição define como fundamental o preceito de ter caráter nacional. E aí não é o nacional socialismo lá dos nazistas também, que aqui é um risco. Marisa, é por isso que a gente já começou a encenar. Entendi. Quando vocês ficam reclamando de tudo, né? Não sei disso. Dois, a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Se, por exemplo, a gente tivesse um partido republicano ou um partido democrata que fosse vinculado ao partido republicano ou democrata dos Estados Unidos, essa subordinação ela é proibida pela própria Constituição como garantia da soberania nacional. Assim como a gente tem que ter um caráter nacional para partidos que precisam representar uma parcela da sociedade do Brasil, né, e não de uma sociedade gaúcha argentina, por exemplo, as assinaturas para a criação do partido precisam ser de brasileiros, no pleno exercício dos seus direitos políticos. E até houve uma decisão recente do STF, não sei se vocês acompanharam. O Bolsonaro estava tentando criar um partido novo e foi indeferido, porque boa parte da galera que assinou o manifesto lá, a petição para a criação do partido, era afiliado ao PSL ou a outros partidos. E aí o STF entendeu, olha, se a pessoa não sabe nem o que ela está fazendo com os direitos políticos dela, essa pessoa não está hábil a se manifestar favoravelmente à criação de um partido. E aí eles negaram, não sei se foi o STF também, acho que foi o eleitoral. Ele tá ficando doido. Então, aí rejeitaram a habilitação do partido, a criação do partido, por conta disso. Por falta de representatividade, porque os caras supostamente não estariam sabendo exercer, na verdade, os seus direitos políticos, porque estariam sendo filiados a um partido e a criação de outro. Ou seja, se decida, meu filho. Foi isso que eles falaram. Professor, as pessoas que compõem o júri popular, elas precisam de algum conhecimento jurídico para estarem no júri? Não, nenhum.
O juiz pode estar passando no meio da rua e te puxar e aí vem aqui fazer o júri. Não, não é assim também. Mas em geral são servidores públicos, né? A Marisa talvez já tenha participado de algum júri. Marisa é professora, talvez já tenha ido. Nas apresentações. Ah, nas apresentações também, Marisa. Eu queria que o Obama pudesse ser candidato a presidente, eu votaria nele. Eu acho que o Obama também foi superestimado. Ganhou um Nobel da Paz antes de subir ao poder. E ainda fez uma guerra quando chegou lá. Muito embora eu ainda goste do Obama. Professor, minha pergunta. Respondi. Ainda não o quê? Mas tenho colegas que são. Ah, tá, entendi. É. Eu nunca fui chamado, eu já participei, assim, fui assistir alguns momentos, porque assim, demoram muito também, eu nunca gostei de penal, né, então eu fui lá mesmo só por curiosidade, porque eu estagiava na MP, aí tinha o chefe que tava lá fazendo e tal, ia lá dar uma ajuda, mas nunca me interessei não. Agora teve um que foi interessante, o júri, tava a promotora, né, acusando o cara, aí o cara chamou uma testemunha que era vizinho dele, e aí a defesa dele era que ele chegou a agredir a mulher. Ele tinha matado a mulher no final, né? Ele chegou a agredir a mulher, mas porque ela traía muito ele. Aí ele chamou como testemunho o vizinho. Aí o vizinho foi lá. Aí a promotora tinha pesquisado o histórico do vizinho. E aí ela perguntou várias coisas pra esse vizinho e tal. Aí em determinado momento ela disse: Seu fulano, eu puxei aqui sua ficha e no ano tal o senhor foi processado por agredir a sua esposa. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Aí, não sei o que, gaguejou, jogou para um lado, jogou pro outro, ou seja, a testemunha do cara foi ladeira abaixo, assim, acabou a defesa do cara. Foi bem engraçado esse momento. Mas enfim, a galera ainda ficou, o júri ainda ficou com pena do cara, porque ele era corno, e ele nem foi, assim, absolveram ele a maior parte das coisas. Tem medo de ser chamada. Mas aí não pode ter uma avaliação injusta. Os jurados tendo em vista que os advogados têm um. O vizinho era amante. Então, Ilma, não, é porque justamente é para fazer um juízo de valor sobre o crime. Se aquele crime seria justificável e se amoldaria, se amolda perfeitamente ou não, essa análise já foi feita anteriormente quando foi recebida a denúncia. Agora, no momento em que vai para júri, o julgamento ali ele é basicamente moral, porque assim, se a pessoa cometeu ou não o crime, eles pode ser determinante, pode. Mas ainda que a pessoa tenha cometido o crime, o júri pode, por exemplo, entender que não houve motivo torpe, não houve motivo fútil, enfim, seriam agravantes do crime em que o júri acaba absolvendo a pessoa. Entendeu? Então é isso, assim. Pode ser injusto em alguns pontos? Pode. Mas foi essa opção que a gente fez em seguir os franceses. Então, deu para entender aqui sobre a soberania nacional relativo à criação e extinção de partidos. A gente precisa ter um caráter nacional, ou seja, representatividade e representação de uma parcela da população. E aí, recentemente, a gente teve essa decisão. Posso até procurar para mandar para vocês depois, que eu não sei de onde que foi, eu só sei que aconteceu. E já falei, minha memória é péssima, né? Eu sei que aconteceu. E assim, aí tinham várias pessoas que assinavam a criação do partido do Bolsonaro, só que essas mesmas pessoas eram filiadas a outros partidos, principalmente ao PSL, que era o anterior dele. E aí o ministro disse, olha, essas pessoas são vinculadas a um partido e estão querendo a criação de outros. Será se ela sequer sabe que ela era afiliada a esse partido? Se ela sequer sabe se ela está querendo a criação de outro sem se desvincular desse, ela não sabe nem o que ela está fazendo com os direitos políticos dela.
Aí é uma decisão super polêmica, e aí tem os fundamentos jurídicos que ele entende justificáveis. Então, qual que é a função do artigo 17? Evitar a intromissão externa e o abuso do poder econômico, porque aí aqui a gente não vincula, por exemplo, partidos a receberem recursos de bancos gringos para cumprir com um determinado tipo de política no Brasil, enfim, que seja mais favorável a eles, enfim. A gente veda esse tipo de atuação ou tenta pelo menos evitar, né? Se tratando de banco é bem difícil. Por isso garante o acesso gratuito, então, à rádio e televisão, ou seja, a gente garante que os partidos tenham tempos gratuitos em TV e rádio, para que eles gastem menos em campanha. A gente sabe que as campanhas são milionárias e isso aqui não funciona, essa justificativa não cola. Lá no 91, a gente tem um Conselho de Defesa Nacional. Esse conselho ele é acionado em momentos de guerra, celebração de paz, enfim. São momentos críticos, né? E aí, obviamente, nesses momentos de defesa nacional, o presidente ele deve consultar o conselho para tomar determinadas decisões. Porque qualquer assunto relacionado à defesa nacional afeta a soberania nacional. E aqui tem o caput. O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados à soberania nacional e a defesa do Estado democrático. E aqui todo tempo a Constituição ela nos remete ao Estado democrático de direito. E dele participam como membros natos. E aí vai elencar a galera que vai participar. Lá no artigo 170, quanto à ordem econômica, que a gente volta de novo à ordem econômica como uma questão fundamental, né? Que a gente não fique sofrendo influências demasiadas, né, de fatores externos econômicos ou outros países, que a gente fique dependente financeiramente e nos afete enquanto nação. Então, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, que volta a dignidade da pessoa humana, conforme os ditames da justiça social, que estava lá no preâmbulo, em outro termo, observados os seguintes princípios. 1. A soberania nacional. Aqui, de novo, o primeiro inciso do artigo 170 é a soberania nacional. Então, a nossa ordem econômica, que tem esses fundamentos e valoriza esses pontos, ela deve ser seguida pelo princípio da soberania nacional. Tá? No 9º, tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Qual que é a ideia aqui? É meramente protecionista? Não. Aqui a defesa, inclusive, da doutrina é o quê? Que essas pequenas empresas elas se espalham por todo o país. Provavelmente na turma deve ter um monte de gente que é empresário e que tem micro ou pequena empresa. E essa empresa vai dar emprego para quantas pessoas? Sei lá, de 1 a 10 pessoas. E isso se multiplica, assim. Todas as pequenas empresas têm vários vizinhos, pequenas empresas, e são essas empresas que garantem o emprego do cidadão médio no Brasil, né? Meus pais são pequenos empresários, já tiveram loja, hoje tem uma floricultura. Então sempre as pequenas empresas estão garantindo ou uma renda mínima, né, básica para as pessoas, uma família, ou também empregando outras pessoas. Então, entendendo essas pequenas empresas como fundamentais para a gente manter taxas de emprego e crescimento de renda para a população, o artigo 170 diz que a gente deve dar um tratamento favorecido. Muito embora a gente, na prática, tenha leis específicas para as pequenas empresas e garanta algumas facilidades, inclusive burocracia, mas a gente ainda continua com uma alta carga tributária, né? Então, uma das
das questões que mais os empresários reclamam é a alta carga tributária. E aí também culpa direitos trabalhistas e tudo mais, e aí eu já não concordo. Mas que a carga tributária é alta, ela é. No 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros. Ou seja, a remessa de lucros do que as empresas tiveram no Brasil para fora, os novos investimentos dessas empresas e os investimentos desse capital estrangeiro no nosso território. É importante ter empresas multinacionais investindo aqui, trazendo produtos diferentes e tal. Assim como é interessante que a gente também exporte grandes empresas, né? Crie multinacionais, como a gente tem a Petrobras, atuando em outros continentes. Mas a gente precisa também fundamentar todos esses investimentos no interesse nacional. Então, em determinados setores, a gente garante, olha, petróleo só quem explora é o Brasil. É por isso que tá todo esse reboliço em torno da privatização da Petrobras. Se a gente privatiza, a gente deixa de garantir esse interesse nacional. E aí a gente descumpre até aqui, ó, o monopólio da União. Quanto a quê? Cadê? Refinação do petróleo nacional ou estrangeiro. Isso é um monopólio da União. Só a União pode fazer, nenhuma outra empresa pode. Ilma, no caso da epidemia do corona, a ordem econômica pode ser ameaçada do país? A ordem econômica não, mas a economia sim. A ordem econômica não. A ordem econômica é como o cavalo anda, entendeu? Obviamente que se ela for super profunda, aí a gente vai mudar a forma como esse cavalo vai andar. Mas não seria essa diretamente relacionada a esses momentos de crise. A economia, né, quando a gente fala de mercado mesmo e capital, ficam ameaçados, como já estão e estão sendo prejudicados. Mas a ordem econômica, né, que é a forma como o Estado organiza a própria economia, ela a priori ela não fica ameaçada, a não ser que, sim, a gente fique na penúria realmente e aí a gente perca qualquer economia que a gente tem no país. Gente, somos 11 pessoas assistindo. Só tem a Ilma e a Marisa. Depois dei um oi aí só pra saber quem é que tá. Então, de novo, pensando nessa ordem jurídica, né, que a Ilma estava falando, e na soberania do país, o 177, aqui lembrando que a nossa Constituição é prolixa, então ela vem falando até do monopólio da União, o que só a União pode explorar. Tem pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, refinação do petróleo, importação e exportação de produtos derivados básicos de atividades previstas nos incisos anteriores, ou seja, petróleo e gás natural, transporte marítimo do petróleo. Então a gente é aficionado em petróleo, né? De origem nacional ou de derivados básicos do petróleo, a pesquisa, lavra, enriquecimento, processamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. E aí a gente chega no 231. Highland. Eu tenho que ler em inglês assim mesmo? Highland. É tipo a Michelle também. Eu não sei ler polonês. Klozowski. Acho que é isso. Vocês são muito gringos, gente. Tem que limitar a atuação de vocês no território nacional, tá? A nossa soberania fica ameaçada. Olha, Johnny, olha, outro gringo aí. Posso falar nada, né? Meu nome deriva do russo. Então tem possibilidade? Tem, Ilma, tem. Eu analiso como remota, mas tem. Agora eu estou logado. Beleza, Johnny. Então acertei, Michelle. Então tem que tomar cuidado com esses gringos no chat, tá? O 231.
pra galera que não gosta de índios e que não deveria não gostar. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Aqui o 231 vem meio que pedindo desculpas por tantos erros cometidos na história do Brasil com relação aos povos indígenas. E em respeito também ao que o Ailton Krenak falou lá no congresso que a gente viu na aula de Poder Constituinte. Oi, Dash. E aí, o 231 é a base da defesa dos direitos indígenas. Só que aqui eles limitam e aí pensa principalmente na soberania nacional. Parágrafo 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as que por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas e as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar, e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, aqui no parágrafo 1º que está o fundamento de por que as terras indígenas são tão grandes. Ah, tem 1000 pessoas aqui nessa terra indígena, para que tem 1 milhão de hectares? É aqui, ó. Tradicionalmente ocupado, que é ocupada permanentemente por eles, ou seja, as aldeias. O que é utilizado para as atividades produtivas. O que é isso? Roça, pesca, caça. Ou seja, já amplia para além das aldeias. Que são imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais, né, que são necessários ao bem-estar e necessários à reprodução física e cultural. É tudo aquilo que, por exemplo, são árvores que estão naquele ambiente que são necessárias à manutenção cultural e à preservação dessas caças e dessas práticas e da alimentação, enfim, segundo seus usos, costumes e tradições. Então é por isso que as terras são tão grandes. A gente precisa manter e assegurar que eles vão ter assegurados a sua manutenção de costumes, tá bom? Ilma ok, Isabela oi, Dash hahaha. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente. E aí aqui, ó, não fala em propriedade, fala em posse. Cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, e não fala do subsolo, dos rios e dos lagos nela existentes. Ou seja, tudo que está acima da terra e da água é deles. Na verdade, eles têm o direito de uso, né? A posse permanente. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo potenciais energéticos, e aqui entra Belo Monte e Altamira na história. A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, aqui entra o Bolsonaro na história. Só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Ouvidas as comunidades afetadas, é que entra a Convenção 69 da OIT, ficando-lhes assegurada a participação dos resultados da lavra na forma da lei. Ou seja, se vão explorar minério, dá grana para os caras depois. Eu acho que não é o ideal, mas também não sei o que seria o ideal nesse cenário. Aqui, garante os costumes, garante a terra, garante o uso de tudo isso, mas condiciona. Aí aqui entra a soberania nacional, assim como no parágrafo 4º, 5º e 6º. As terras elas são inalienáveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Ou seja, ainda que os índios tenham a posse daquela área, não vai ser possível alienar, até porque eles só têm a posse, não tem o domínio, não tem propriedade. Parágrafo 5º, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. E aí precisa do referendo do Congresso, ou seja, autorização do Congresso. Foi por isso que, por exemplo, Belo Monte não foi feita conforme o projeto original, que era antes da Constituição, né? Era da década de 70, em que ia alagar as terras indígenas e ia fazer um grande lago. Como a remoção desses grupos ia precisar de muito trabalho, porque ia precisar do Congresso Nacional, mudou-se o projeto e criou-se esse lago intermediário aqui, né? O lago principal e o intermediário. Sim, Marisa, é isso. Então, por causa do parágrafo 5º, que Belo Monte foi
modificada, tá bom? E sexto, são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse de terras que se refere a esse artigo, ou exploração de riquezas naturais no solo, dos rios e lagos nela existentes, ressalvado em relevante interesse público da União. E aí aqui entra a exploração quando tem relevante interesse público da União. Não sei se vocês acompanharam, mas Belo Monte foi paralisada, foi suspensa e foi permitida a construção em determinados momentos na história dela. Antes da construção foram mais de 25 ações. Quando no mérito jurídico, a gente ganhava quase todas do Ministério Público Federal, né? Já no mérito político, o relevante interesse da União para a exploração dessas riquezas, porque a gente tinha o fantasma dos apagões, não sei se vocês lembram, devem lembrar, que a gente teve apagões aí em grandes centros urbanos. E aí que se correu para construir Belo Monte. Olha, a gente precisa construir Belo Monte para evitar um apagão desse e a gente ter um prejuízo gigantesco. Então, precisamos gerar energia. Então, quando chegava nos tribunais, o presidente do tribunal julgava conforme um recurso que ele é originário da ditadura militar, que é a suspensão de segurança, em que suspende-se a decisão do primeiro grau conforme o mérito político por segurança nacional. Ou seja, se a soberania do Estado está em risco, usa-se o mérito político e não jurídico. Esse não é o dispositivo ou a ferramenta que a gente legitimou como adequada, que ela é pré-Constituição de 88. Porém, de alguma forma, ela foi recepcionada. Ela continua valendo no nosso país. E ela foi utilizada. Mesmo muita gente criticando, porque ela não leva em conta o mérito jurídico, mas meramente o político. Tá bom? Então, ele fala aqui, ó. A gente joga tudo isso que a gente falou no lixo se tiver interesse público da União relevante para a exploração dessas riquezas. Tá bom? E aqui tem outro videozinho, deixa eu ver se está ativo o... Acho que tá aqui. Pode. Pra gente finalizar nossa aula de hoje, tá, gente? É um atributo que digamos, o ponto que permite a um indivíduo ou a um coletivo ordenar as leis e o comportamento de toda a sociedade. Né? A soberania se exerce sobretudo sobre corpos. Você não exerce soberania primeiramente sobre almas. Os corpos são definidos. Então, quando você tem, por exemplo, a lei de trânsito diz que você tem que seguir em determinado sentido com a obediência a determinadas leis. Né? São os corpos que devem ser orientados naquela linha. E para que haja, então, essa obediência do corpo, é preciso que haja um ditame da razão, um ditame da fala, do discurso. Então, você une na ideia de soberania a legitimidade do discurso legal com a legitimidade dos atos da sociedade e dos dirigentes. Uma sociedade em que o soberano, supostamente o dirigente, não obedece à lei, você não tem propriamente uma sociedade republicana e democrática. Você tem uma sociedade arbitrária e ditatorial. Né? Então, essa ideia de soberania é, sobretudo, aquele exercício que tem o poder político e jurídico sobre o movimento dos corpos na sociedade. É isso, gente. Quando ele fala sobre a legitimidade, então, é legitimidade para que aquilo deva acontecer, ou seja, legitimidade legal, e a legitimidade do ato baseada na legalidade do próprio ato, né? Então, nós, enquanto
legítimos detentores da soberania e do poder, delegamos esse poder ao Estado, damos esse poder ao Estado, e o Estado, por meio de pessoas eleitas por nós, por meio da nossa soberania popular, que é exercida por meio do voto, vão exercer as funções do Estado e moldar o Estado conforme acharem justo e necessário, representando e se referenciando sempre a nós. Vocês têm alguma dúvida sobre soberania? Me digam. Eu acho que é um assunto bem tranquilo, diferente de outros que a gente está vendo. Não requer muito desdobramento mental. Eu mandei 2 artigos para vocês, um com relação a tratados internacionais e o outro falando sobre julgados no Brasil. E mandei também o slide dessa aula de hoje. Em PDF, tá lá no grupo. Todo mundo que tá aí tá no grupo do WhatsApp. E aí na semana que vem a gente já começa com aquele novo formato, tá, gente? Eu vou soltar as aulas da semana que vem até domingo. Vocês assistem conforme vocês tiverem tempo. E aí a gente vai separar uma das aulas. Vou fazer tipo vídeos mais curtos, né? Aulas mais curtas para cumprir, por exemplo, 50 minutos de vídeo para vocês não ficarem vendo 2, 3 horas de aula. Então vão ser vídeos mais curtos para a gente poder priorizar. Para quem não tem muito tempo, vai ver o vídeo no primeiro tempo da aula. No segundo tempo da aula, por exemplo, a gente entra no Google Meet e todo mundo fala junto, vai ficar aquela bagunça e tira as dúvidas. O que vocês acham? E aí a gente revisa os slides, a aula que foi passada. Não, Marisa, no grupo tá todo mundo, só que só quem fala são os representantes.